Muito boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Marcelo Sanches e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui com vocês, que vai ser chamada A Jornada dos Conhecidos. Mas por que Jornada dos Conhecidos? Deixa eu explicar um pouquinho aqui para vocês então, vamos lá. Durante toda a história da humanidade, tiveram vários livros que ficaram muito conhecidos. Então, conhecidos aqui se trata a respeito desses livros, que são ali obras literárias, sejam elas de ficção ou não, tiveram grande influência na história da humanidade, seja na parte de entretenimento, conhecimento ou em vários outros campos. Quando eu falar aqui de jornada, esse é um âmbito mais pessoal para mim, que seria a minha própria jornada de conhecimento, mas que eu estou fazendo para ajudar outras pessoas futuramente. Atualmente eu tenho estudado psicopedagogia, então na minha área, basicamente, eu não posso parar de ler, eu tenho que continuar lendo, e eu já tenho esse hábito, então para mim é muito fácil. E eu acho muito importante ter um bom conhecimento a respeito desses livros que são mais conhecidos, para estar passando para os meus futuros alunos ou futuros pacientes. Então nesta série de vídeos irei falar sobre esses livros mais conhecidos, começando hoje com o Diário de Anne Frank, e já tem alguns vídeos encaminhados aí mais para frente de outros livros famosos, mas vamos começar então com este livro. Bora lá? Não tenho aqui no momento o livro em formato físico porque dei ele de presente para uma amiga, mas o Diário de Anne Frank possui várias edições diferentes, como vocês podem ver aqui na tela. Aqui, aqui e aqui também. Mas por que o livro Diário de Anne Frank é tão importante na história da humanidade? Justamente porque ele mostra um dos momentos mais complicados da história da humanidade, que é justamente a respeito dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, onde representa toda a crueldade humana referente ao nazismo. Mas por que esse é um assunto tão revivido normalmente nas mídias e de tão importância de ter que ser revivido? Porque foi nessa época da história da humanidade onde os humanos chegaram no maior ponto de crueldade possível que se pôde ter visto, no maior ponto de ignorância, maldade e crueldade. Então é muito importante ser revivido esses momentos para que nós não cheguemos novamente num momento igual a esse. Tal época ela já foi registrada em vários tipos de mídia, seja em filmes como A Lista de Schindler, que eu particularmente nunca vi, mas já ouvi falar muito bem, sei que é bem interessante mesmo, porque já ouvi falar a respeito de várias partes. Sobre também O Pianista, que é um filme muito interessante que já vi e gostei muito, assim, é um filme bem pesado, mas é um filme com uma história muito boa ali e representa muito bem o que aconteceu nesta época, né? Também há algumas outras mídias, como na TV, com a série The Man in the High Castle, ou traduzindo para o Brasil, O Homem do Castelo Alto, que é exclusivo da Amazon Prime, que traz sim essa questão da crueldade, mas é representado de uma forma bem diferente. Aqui tem alguns pontos de ficção mais, até porque mostra ali o que aconteceria com a história da humanidade caso os nazistas tivessem vencido a guerra. Então é uma série bem interessante, recomendo vocês verem também se gostam desse tema. Esse tema é representado em alguns jogos eletrônicos também, como por exemplo na franquia Wolfenstein, que vocês também devem conhecer, que tem aí vários jogos, né? Wolfenstein Youngblood, tem Wolfenstein 1, Wolfenstein 2, enfim, tem vários jogos nessa franquia. E tem um filme que eu particularmente recomendo, porque eu gosto muito, que se chama Escritores da Liberdade, que aqui não vai passar exatamente na época ali da Segunda Guerra Mundial, mas é sobre uma professora na década de 90 que utiliza muito a história ali da Segunda Guerra Mundial, do que aconteceu, para mudar a vida de vários alunos, porque ela mostra justamente esse quesito de ponto que a humanidade chegou, que não se deve chegar, e ela faz ali os paralelos com o momento em que ela estava vivendo e com a vida dos alunos. Então ela consegue mudar a vida de muita gente, e esse filme é muito bom porque é justamente baseado em fatos reais, então ele traz um peso muito maior. É um filme que eu recomendo muito vocês verem, tá? Mas dentre todos esses exemplos que eu dei, como vocês sabem que esse é um assunto representado muitas vezes já na história da humanidade, com muitos filmes, etc., como já comentei. Mas então, por que o livro Diário de Anne Frank se destaca? Justamente porque, como eu disse, ele é um diário. Então ele é um diário real de uma garota, de uma adolescente que viveu nessa época e estava ali numa situação de vida muito complicada. Para pensar por que nós temos tanto que reviver esse assunto para que isso nunca aconteça novamente. A Anne estava escondida com a família dela, evitando ali ser vista por outros homens que queriam a matar simplesmente porque eles consideravam que a raça deles era superior à dela e simplesmente por encontrar ele, por ser de uma raça diferente, poderia matá-lo. Dá pra pensar, eu cheguei a me arrepiar pensando nisso, de quão cruel isso é,
do ponto que a humanidade chegou. Então por isso que é muito importante a gente reviver essas épocas para novamente que a humanidade nunca mais chegue num ponto desse. No livro então nós vemos Anne vivendo de uma maneira muito precária, muito diferente, muito longe do que deveria viver uma criança ou uma adolescente, e nós vemos então por ser um diário ela representando ali em datas e com o passar do tempo tudo o que ela vai passando, o que ela vai enfrentando, e é tudo muito real. Então ali desde pensamentos mais íntimos dela, como por exemplo os sentimentos que ela tem por um garoto que morava junto ali, os medos dela e dos familiares dela a todo momento por estarem com suas vidas ameaçadas. Esse é um livro que não é uma leitura muito fácil, tá? Então eu já deixo isso bem claro aqui também para quem for ler. Eu não vou trazer tantos detalhes a respeito dele, é mais assim um contexto geral para vocês entenderem do que se trata, quem não leu ainda. Muitas vezes até algumas pessoas não leram, mas sabem um pouquinho do que se trata, mas é basicamente uma recomendação minha para vocês lerem sim este livro também. Então não é uma leitura muito fácil justamente porque não é feita por um escritor ali, né? Não é aquela escrita tão eloquente, etc. É uma escrita de uma adolescente, é uma escrita boa, assim, não vou falar também que, nossa, tipo, ela não sabia escrever nada disso, assim, mas é uma escrita diferente do que pode ser que você esteja acostumado a ler, e claro, com um tom sempre bem pesado por trás, coisas bem complicadas, porque, querendo ou não, está se passando numa época muito complicada, então acaba tendo isso envolto ali no meio. Particularmente, não é um dos meus livros favoritos, mas eu acho muito importante trazer aqui para vocês essa recomendação, justamente por isso que eu já citei, que é um livro que faz a gente pensar muito a respeito da vida e justamente nessa questão da crueldade humana. Então é bem interessante sim, e eu recomendo bastante essa leitura. Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje é a respeito então deste livro, Diário de Anne Frank. Diz aí, você já leu esse livro? Gostou, não gostou? O que você achou? Deixa aqui nos comentários a respeito, tá bom? Nós nos vemos nos próximos vídeos, deixa seu like para me ajudar, também compartilhe o vídeo por favor, e até a próxima. Tchau!